Se achas que consegues escalar a tua empresa sozinho, eu tenho uma má notícia para ti. A verdade é que as empresas que falham no crescimento têm algo em comum. Não investiram em chefias intermédias e hoje vou explicar-te o porquê. Eu sou Pietro e nos últimos 2 anos tenho ajudado centenas de empresas a transformar os seus negócios. E uma das principais perguntas que me fazem é como é que eu consegui crescer a minha empresa sem perder o controle das operações. Nos próximos 10 minutos vais descobrir porque é que a razão das chefias intermédias serem um elo perdido no crescimento empresarial, como identificares e desenvolveres líderes intermédios na tua equipa e o sistema exato que nós usamos para criar uma estrutura de liderança que efetivamente escala. E no final vou partilhar contigo o erro fatal que 90% dos empresários cometem. O principal problema das empresas sem chefias intermédias. O primeiro é o gargalo do fundador. E caso não saibas, a maioria das empresas em Portugal tem uma estrutura onde tudo se afunila e passa pelo founder a cada decisão, cada aprovação, cada problema. E sabes no que é que isto resulta? No burnout total, na dificuldade em escalar e as empresas deixam de crescer porque efetivamente o founder em si se torna num verdadeiro gargalo. E estes são os sinais de alarme. Primeiro, trabalhas mais de 60 horas por semana enquanto founder, numa fase em que já tens um negócio minimamente maturado. A tua equipa está constantemente à espera das tuas decisões para tomar ação e para levar estratégias para a frente. Quando vais de férias, a tua empresa para e sentes que és o único que realmente entende o teu negócio e as coisas acabam por nunca crescer quando estás off. O custo real disto tudo. Tu tens que entender que isto não é sustentável. E inúmeros estudos mostram que empresas sem uma estrutura de liderança intermédia crescem 3 vezes mais devagar. E não precisas de estudos para perceber isto. Há um limite físico para aquilo que uma pessoa consegue gerir. E a solução óbvia que ninguém pensa e que ninguém implementa aqui, a solução que parece óbvia, contratar chefias intermédias. Mas aqui está o problema desta solução. A maioria dos empresários não sabe como fazer isto corretamente e acabam por ter uma estrutura só inchada. E é exatamente isso que eu estou a ensinar. O conceito de multiplicação de liderança. As chefias intermédias não são apenas ajudantes ou assistentes do founder, são multiplicadores. Quando desenvolves um bom líder intermédio, ele não gera apenas uma equipa, ele desenvolve outros líderes. É matemática simples e em vez de teres que gerir 20 pessoas, geres 3 chefes e esses chefes gerem 20 pessoas cada uma, mas só se as coisas estiverem funcionais. O modelo pirâmide versus o modelo rede. A maioria das empresas funciona como uma pirâmide, onde tudo converge para o topo e, portanto, afunilamos toda a tomada de decisões numa só pessoa. Mas as empresas que realmente escalam funcionam como uma rede e têm uma tomada de decisão descentralizada. Tens nós de decisão distribuídos, cada um com uma autonomia específica para agir na sua área. Estes são os 4 pilares de uma liderança intermédia eficaz. Autonomia com responsabilidade. Um bom líder intermédio tem poder para tomar decisões dentro do seu domínio, mas assume total responsabilidade pelos resultados. Uma visão alinhada, ou seja, esse líder entende perfeitamente a visão da empresa e consegue traduzi-lo para a sua equipa de forma prática. Uma capacidade de desenvolvimento clara. Não basta apenas gerir à toa, uma pessoa tem que desenvolver as pessoas. Um líder intermédio tem que conseguir desenvolver os seus sucessores. E por fim, mais importante de tudo, é a orientação clara, é a orientação para resultados. Porque no final do dia, tudo se resume a resultados. E resultados sustentáveis, não apenas alguns números a curto prazo. Agora, como é que tu consegues identificar e desenvolver líderes intermédios? Nem toda a gente serve para líder intermédio. Tens que procurar características específicas. E estas pessoas vão ser consideradas líderes antes, efetivamente, de se tornarem num. Temos a iniciativa natural. A pessoa resolve problemas sem precisar de ser mandado resolvê-los. Tem credibilidade técnica, a pessoa respeita o seu conhecimento. Tem inteligência emocional, ou seja, consegue gerir conflitos, consegue motivar as pessoas ao lado deles. Tem pensamento estratégico, ou seja, vê para além das tarefas do dia a dia. E este é o processo para identificar esta pessoa em 3 passos. Antes de continuares, tenho de perguntar uma coisa. Estás neste vídeo a aprender sobre gestão e sobre liderança, mas e se eu te disser que o nosso principal desafio nem foi tanto gerir pessoas e liderar a nossa equipa, mas sim gerir a rapidez do nosso crescimento? Foi o sistema que nos permitiu passar dos 0 aos 2 milhões em 2 anos. Foi o sistema que implementámos em mais de 150 empresas B2B, não só em Portugal, como lá fora. E portanto, se faturas mais de $500 000 por ano, mas continuas naquela imprevisibilidade de este mês está a ser bom, mas o próximo não sei, dependes imenso de boca a boca, os teus comerciais são mais uma despesa do que propriamente uma solução para juntos atingirem os vossos objetivos, então temos mesmo que falar, e por isso é que eu decidi abrir no link que está na descrição alguns blocos na agenda da minha equipa para realmente percebermos o estado atual do vosso negócio e como é que a fórmula Scalers consegue ajudar a vossa empresa efetivamente a resolver estes problemas. E se ainda restarem algumas dúvidas, podes ver no nosso site, podes ver a página que vai aparecer depois de agendares a tua primeira reunião, até podes ver o canal de YouTube do meu sócio e CEO da Scalers, o Públio Silva, onde temos dezenas e dezenas de entrevistas com clientes, onde falamos passo a passo sobre todo o trabalho que foi desenvolvido em conjunto. E portanto, sem mais demoras, vamos então continuar a falar sobre como liderar equipas que realmente trazem resultados. Até já!
Primeiro, observa os seus comportamentos naturais. Quem é que a tua equipa procura quando tu não estás? Quem é que resolve os teus problemas naturalmente? Será que essas pessoas são de facto os teus candidatos? Primeiro, testa-as com micro-responsabilidades. Dá-lhes pequenos projetos de liderança e vê como é que eles se comportam. Lideram pelo exemplo, lideram por imposição, por medo, por respeito e avalia a sua capacidade de crescimento. Eles fazem perguntas inteligentes, eles procuram aprender, têm essa proatividade ou apenas se limitam a executar ordens. Ambas as pessoas são igualmente importantes no negócio. Tens é que conseguir distingui-las. Desenvolvimento estratégico. Identificar esta pessoa é só o começo. Tu agora tens que desenvolvê-las. E é aqui onde a maior parte das pessoas falha. Acham que basta dar um título que uma pessoa basicamente passa a líder. O desenvolvimento de líderes intermédios é um processo gradual que requer 3 elementos fundamentais. Primeiro, clareza total. Antes de mais, a pessoa tem que conseguir entender exatamente o que se espera dela. E não ajuda-me com a equipa, porque isto é altamente vago. Mas sim, Carlos, tu és responsável por X resultados, tens Y recursos e tens Z prazos. E tu apenas dizes à pessoa o que é que ela tem de fazer e não necessariamente como é que ela tem de fazer, porque o como cabe ao líder definir da melhor forma possível. Porque nós não vamos contratar pessoas espertas e inteligentes e desenvolvidas e sofisticadas e dizer-lhes o que fazer. Segundo, autonomia progressiva. Não atinges imediatamente essa pessoa aos leões. Começa por lhe dar pequenas decisões. Começa por lhe dar pequenas responsabilidades. Vê como é que ele se comporta. Vê como é que ele gera estes novos projetos com pressão. E gradualmente aumentas essa responsabilidade. É como aprender a conduzir. Tu não tens a tua primeira aula de condução na autoestrada. Terceiro ponto, suporte constante. E aqui há um truque específico. Tu tens de estar disponível sem estar sempre presente. E como é que tu fazes isto? Crias checkpoints regulares, crias reuniões recorrentes tabeladas, mas fora isso, dás espaço às pessoas para eles crescerem. E aqui crias um equilíbrio delicado entre orientação e independência. Qual é que é a estrutura que suporta isto tudo? Não basta ter líderes intermédios, tu precisas de uma estrutura que os suporte. Aqui está aquilo que eu aprendi ao longo dos últimos anos. A comunicação tem que fluir em todas as direções, não só de cima para baixo e vice-versa. Imagina isto como as camadas de uma casa, os andares de uma casa, e no resto do chão tens os teus líderes intermédios a resolver problemas diários com as restantes equipas. No primeiro andar tens tu e os líderes intermédios a alinhar estratégias e a resolver aquelas questões um bocadinho maiores e mais sensíveis. E no último andar tens a visão a longo prazo da empresa que só os founders, só tu e os teus sócios é que sabem. E cada camada tem o seu ritmo. Problemas operacionais resolvem-se rapidamente, questões estratégicas se calhar precisam de mais tempo e decisões sobre a visão, pronto, isto são momentos específicos, com alturas e conjunturas específicas onde as vamos desenvolver. E a chave é criar canais claros para comunicar entre andares, porque quando surge um problema, todos sabem exatamente onde escalá-lo, para quem levá-lo e quem é que tem a autoridade para tomar essa decisão. E quando levam essa decisão para ser tomada, já fizeram a papinha toda para não termos de estar a perder tempo desnecessário. Aqui está o tal erro que eu prometi partilhar. Promovem pessoas por competência técnica e não por capacidade de liderança. A maior parte das pessoas não percebe que um bom vendedor não é necessariamente um bom diretor de vendas. Uma competência técnica, obviamente, é um requisito mínimo, mas não é qualificação suficiente. Não é por a pessoa ter mais competência técnica que mais provavelmente vai ser um bom líder. Eu já vi inúmeras empresas serem destruídas por dentro porque promoveram um melhor técnico e ele não sabia liderar pessoas. E o que é que acontece? Perdeste um bom vendedor, perdeste um bom cold caller, perdeste um bom closer e ganhaste um mau líder. Isto é aquilo que destrói a maior parte das empresas. É a má promoção das pessoas porque não sabem identificar o verdadeiro fator que vai despoletar então essa promoção. Por isso é que muitos dos bons treinadores de futebol não foram bons jogadores ou não foram os melhores jogadores. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E, resumindo aquilo que falámos aqui hoje, as FIAs intermédias são essenciais para escalarmos sem perder controle, porque não é realista tu achares que vais gerir as 500 pessoas que a tua empresa vai escalar. A identificação e o desenvolvimento destas pessoas têm que ser processos estruturados e não acidentais. Precisas de sistemas que suportem esta nova estrutura. O maior erro é promover por competência técnica em vez de capacidade de liderança. E se estás a lutar para escalar a tua empresa, se sentes que continuas a ser o gargalo, sentes que és o bottleneck para o teu crescimento, ou se queres efetivamente implementar um sistema de liderança intermédia que realmente funcione, lembra-te disto. Não é sobre trabalhar mais horas. É sobre trabalhar de forma mais inteligente e mais produtiva e mais organizada. As FIAs intermédias não são um luxo para empresas grandes. São uma necessidade para qualquer empresa que quer crescer de forma sustentável. A questão não é se vais precisar delas, é quando é que tu vais realmente ter que começar a desenvolvê-las para as coisas não darem para o torto. Eu espero que tenhas retirado valor disto e se te identificaste com as dores que eu fui enumerando ao longo do vídeo, deixa um like, subscreve o canal e partilha isto com outros empresários que tu saibas que precisem de ouvir. Até ao próximo vídeo.